Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Rede de Controle realiza ciclo de debates sobre formação do auditor social na universidade, com foco na prevenção, detecção e enfrentamento à corrupção. O que é a Rede de Controle da Gestão Pública e de que forma ela atua? E ainda, você sabia que os prejuízos causados ao Brasil pela corrupção e por fraudes estão na ordem de 200 bilhões de reais? Para mudar esta realidade, entra em cena agora a Estratégia Nacional de Prevenção à Fraude e à Corrupção. O MPTV já está no ar. Na semana passada, a Rede de Controles da Gestão Pública realizou na Faculdade de Negócios FAENE o primeiro ciclo de debates acadêmicos. O tema do evento foi Rede de Controle e a formação do auditor social na universidade, com foco na prevenção, detecção e enfrentamento à corrupção. Veja como foi. O tema do evento foi Rede de Controle e a formação do auditor social na universidade. Participaram estudantes de graduação, educadores e interessados em ampliar conhecimento sobre o tema. Foram realizadas 3 palestras sobre pequenas corrupções do dia a dia, atuação da Rede de Controle da Gestão Pública e ações de prevenção. Esse painel vem trazer exatamente a concepção de que nós também somos responsáveis, né? De que existem essas pequenas corrupções do dia a dia e de que aquele que não consegue manter um comportamento ético nas pequenas coisas, ele, quando tiver oportunidade nas grandes, também vai manter o mesmo comportamento. Então é preciso que a gente tenha esse autocontrole em cada ação, em cada atitude de nossas vidas, para que a gente possa, aos poucos, construir uma sociedade melhor. Segue aquela linha de raciocínio da nossa rede de controle, que é recrutar, no bom sentido, auditores sociais. Nós precisamos conscientizar a população que o controle social é fundamental. Sem a ajuda deles, a fiscalização nunca vai ser plena. E esse é um dos motivos de estarmos aqui, explicar como funciona o controle, como denunciar, como exercer o controle social de forma efetiva. Trazer a mensagem dos órgãos de controle para o público acadêmico é de suma importância, porque serão futuros profissionais que poderão colaborar, contribuir muito para o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, né? Então, trazer essa mensagem, fazer com que esse público conheça um pouco do funcionamento das instituições que controlam os gastos do Estado é muito importante. Sobre este assunto e a atuação da Rede de Controle no Maranhão, é que eu converso agora com o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Maranhão, Marco Antônio Santos Amorim. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, Daciana. Promotor, de que forma tem atuado a Rede de Controle da Gestão Pública aqui no estado do Maranhão? A rede de controle no Maranhão ela é formada hoje por 28 instituições e é reconhecida como uma das mais atuantes do Brasil. Ações da rede de controle do Maranhão já se espraiaram aí por todo o Brasil, foram replicadas em várias unidades da federação. Então, a título de exemplo, tivemos ações aqui que nasceram na rede de controle, como o dinheiro do Fundef da educação, como a cidade não pode parar, como as ações sobre o carnaval e tantas outras, como a formação de auditores sociais, que hoje servem de paradigma, de referência para outras redes do Brasil inteiro. Qual a importância dessa atuação compartilhada? Bom, nós chegamos à conclusão de que sozinhos você pode até chegar ao seu objetivo, mas você chega de uma maneira muito mais lenta, né? Juntos nós conseguimos, cada um com a sua expertise, nós conseguimos chegar de maneira mais rápida e mais eficaz aos nossos objetivos. E o objetivo da rede de controle é exatamente trabalhar na prevenção, na detecção e na repressão aos atos de corrupção. Principalmente em atos de prevenção, né? Exatamente, o foco é a prevenção. Porque uma vez que o ato de corrupção ocorre, o retorno desses valores, né, o retorno daquilo que foi subtraído aos cofres públicos é mais dificultoso, por todos os entraves que nós sabemos que já existem, né, como a própria morosidade do sistema de justiça, a dificuldade de encontrar valores. Geralmente quem pratica o ato de corrupção, ele não fica com o bem em seu nome, né, ou não transforma aquilo em coisas em seu nome. E por aí vai. As dificuldades são imensas quando se trabalha na repressão.
né? Por isso a rede de controle, que também trabalha na repressão, mas tem um foco principal na prevenção. O senhor poderia detalhar, por exemplo, exemplos de conquistas já registradas por essa atuação em rede? O senhor mencionou rapidamente o Fundef, a repatriação dos recursos públicos no final do ano. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, rememorasse o nosso telespectador da importância de como foi essa atuação compartilhada. Por exemplo, essa ação do Fundef, ela nasceu lá no estado de São Paulo, com o Ministério Público Federal de São Paulo, que diz respeito a uma diferença do valor médio por aluno das regras do então Fundef, hoje Fundeb. Então o Ministério Público em São Paulo descobriu que havia o repasse feito pela União havia sido a menor e cobrou da União o pagamento, a implementação dessas diferenças. Para se ter uma ideia, esses valores chegam no Brasil ao montante de 100 bilhões de reais. Só no Maranhão são mais de 8 bilhões de reais. E esse valor tem que ser destinado integralmente à educação. Essa foi a conquista da rede de controle, sim, que atuou em conjunto com MP de Contas, Ministério Público Federal, AGU, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, cada um na sua expertise, fazendo aquilo que lhe competia e todos juntos, irmanados na defesa desses valores para que fossem revertidos em favor da educação. Fizemos uma representação junto ao Tribunal de Contas da União que deu uma decisão que serviu para o Brasil inteiro, dizendo que esse valor não poderia ter outra destinação, ou seja, não poderia pagar honorário de advogados, não pode haver subvinculação para pagamento de professores e tantas outras destinações que se pretendia dar a esse dinheiro. No Maranhão teve prefeitura que queria construir cemitério, que queria construir portal de entrada da cidade, ou seja, destinações diversas que não na educação. E foi esse trabalho em rede que conseguiu preservar esses valores. No Maranhão, 8 bilhões, no Brasil inteiro, 100 bilhões, porque essas decisões, que já foram inclusive confirmadas pelo STJ e pelo STF, valem para o Brasil inteiro. Então essa foi uma das ações da rede de controle. Outra foi a da repatriação. No ano de 2016, chegaram aos cofres públicos municipais mais de 50 bilhões de reais. E esse dinheiro ia cair no último dia do mandato da gestão passada dos prefeitos. E uma ação da rede de controle do Maranhão conseguiu que o Tribunal de Contas da União desse uma decisão dizendo que esse dinheiro podia cair no último dia da gestão, mas ele só poderia ser aplicado na gestão seguinte. Essa foi uma conquista também da rede de controle. Somente essas duas ações envolveram um montante de 150 bilhões de reais. Fora isso, tem uma ação, um projeto que é assim, o nosso grande carro-chefe, que é a formação dos auditores sociais, que é o empoderamento da sociedade, para que ela seja também um agente de fiscalização da coisa pública. Qual a importância de formar esses auditores sociais? O Ministério Público tem participado das audiências públicas que têm acontecido no Maranhão inteiro, né? O cidadão, ele é o principal fiscal da coisa pública. Ele é o principal destinatário e ele é o principal fiscal. As instituições de controle, e aí eu falo de controle interno, como, por exemplo, as controladorias municipais, né, as controladorias dos órgãos, tanto quanto as de controle externo, como Tribunal de Contas, tanto da União como do Estado, Controladoria, Ministérios Públicos, Estadual, Federal e de Contas, todas essas instituições, elas sozinhas não conseguem fiscalizar tudo. É o cidadão que está na ponta e que consegue enxergar se na sua rua está chegando a água, se na sua rua tem o saneamento, se na sua rua tem a prestação do serviço público adequado. Então é o cidadão que consegue, na ponta, no seu dia a dia, fiscalizar e trazer ao conhecimento das instituições de controle para que se possa tomar as medidas cabíveis. A nossa ouvidoria, por exemplo, que tem mais de 10 canais de acesso ao cidadão, somente nos 3 últimos anos teve um incremento de mais de 25 mil denúncias. Ou seja, o cidadão está começando a despertar para essa consciência
de que ele é também responsável pelo bom uso da coisa pública. E quanto mais informações esse cidadão tiver para, por exemplo, acompanhar um portal da transparência, aprender a verificar os gastos, como é que está sendo efetuado aquele recurso, isso facilita de uma certa forma ainda mais. Quanto mais informação, mais poder ele tem na mão, né? Sem dúvida alguma, e por isso que nós vamos até o cidadão, já fizemos dezenas de municípios aí pelo interior fora do Maranhão, já são mais de 3.000 auditores sociais formados. Sim. E nessas oportunidades a rede de controle ensina o cidadão a como fiscalizar, onde ele pode entrar para ver como o recurso público está sendo utilizado e principalmente onde ele pode denunciar, né? Então, os órgãos de controle trabalham muito nessa perspectiva da transparência, tanto da transparência ativa quanto da transparência passiva. Promotor, na semana passada foi realizado um ciclo de debates na Faculdade de Negócios com os universitários para falar sobre esse assunto. Qual foi o resultado? Por que trazer os universitários para esse contexto? Nós trouxemos, né, iniciamos esse ciclo de debates acadêmicos exatamente para trazer para o campo da academia, né, das universidades, esse debate sobre a necessidade que nós temos de preservação da coisa pública. Todos os agentes sociais são importantes nessa luta, nessa verdadeira cruzada que travamos em defesa do que é certo, em defesa do que é eticamente correto. E a faculdade, como uma grande formadora de opinião, uma grande formadora dos profissionais que vão atuar, já atuam hoje, que vão atuar no futuro, em todas as profissões que nós temos aí disponíveis, não poderia ficar de fora desse debate. Então, os professores, né, o corpo discente, o corpo docente, todos eles foram chamados e estão sendo chamados para também entrarem nesse debate, nessa discussão e serem disseminadores dessa boa conduta, né, dessa necessidade da boa administração, dessa necessidade de você ser virtuoso, né, não apenas honesto, mas acima de ser honesto, de ser virtuoso, de que mesmo que as oportunidades de desvio surjam, você se mantém íntegro, você se mantém inabalável na sua convicção. Muitas vezes o cidadão costuma acreditar as mazelas, por exemplo, da nossa cidade, do estado, do país, aos gestores públicos, aos políticos, mas se esquece de que também tem um papel importante nesse processo, né? De que forma as pequenas corrupções do dia a dia podem impactar um ambiente eticamente saudável? Tudo é corrupção, né? Algumas envolvem desvio de grandes montas e outras se transformam ou configuram desvios de conduta que não geram dano ao erário, mas geram prejuízo a essa construção social. Então, a partir do momento em que você fura uma fila, você quer tirar vantagem nas coisas, você tenta subornar o guarda, você faz um gato de energia ou de TV a cabo na sua casa, estaciona na vaga da pessoa com deficiência, do idoso, né? Então, toda vez que você pratica esse tipo de desvio de conduta, você está rompendo um pacto social de defesa da ética, de defesa da virtude, da construção de uma sociedade virtuosa. E se você não consegue ser fiel no pouco, se manter na linha no pouco, no que aparentemente é pouco, você, quando tiver oportunidade nas coisas grandes, vai agir da mesma maneira. Então, é essa visão de que nós temos que ter sempre esse autocontrole, essa conduta ética, virtuosa, nas pequenas e nas grandes coisas, é que nós levamos também nessa formação de auditores sociais. O Ministério Público, por exemplo, tem uma campanha chamada Lei Escrever e Pensar, onde já demos palestras para mais de 70.000 crianças e adolescentes, exatamente levando essa mensagem de que desde pequeno você não pode pescar na escola, né? Fazer a cola, você tem que respeitar o seu ambiente de estudo, preservando, deixando limpo. Tudo isso são práticas de condutas éticas que você leva no seu desenvolvimento enquanto ser humano para a sua vida adulta. Sendo uma criança que pratica a coisa correta, você tem uma grande possibilidade de ser um adulto também ético, íntegro, correto.
O senhor mencionou logo no início da entrevista alguns resultados que a rede de controle obteve, né, no sentido da prevenção, mas a rede continua acompanhando o desdobramento dessas situações, né? Continua no controle, continua acompanhando, né? Sem dúvida alguma. O controle preventivo, ele não afasta a atuação repressiva. Sim. Então, nesse exemplo do Fundef, ainda há um acompanhamento. há né? um acompanhamento, foram elaborados planos de trabalho para que os gestores possam desenvolver dentro daquela proposta as ações que dizem respeito à educação. Então, tudo usando como parâmetro o Plano Nacional de Educação e os planos municipais de educação. Então, daquelas diretrizes, daquelas linhas guias de uso do dinheiro na educação, o gestor não pode dele se desviar e todas as instituições de controle estão atuando nessa fiscalização. Promotor de Justiça Marco Antônio Santos Amorim, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, todos os detalhes da Estratégia Nacional de Prevenção à Fraude e à Corrupção. É um instante só. Dados da Organização das Nações Unidas, ONU, estimam que os prejuízos causados ao Brasil pela corrupção e por fraudes estão na ordem de 200 bilhões de reais, o equivalente a 2,8% do produto interno bruto do país. Por isso, a rede de controle da gestão pública no estado do Maranhão vai executar várias ações que serão desenvolvidas no projeto Estratégia Nacional de Prevenção à Fraude e à Corrupção. A iniciativa de caráter nacional tem o objetivo de traçar um diagnóstico das fragilidades da administração pública brasileira às ações de corrupção e de fraude, com a finalidade de implementar medidas eficazes de combate a esses aspectos que comprometem o desenvolvimento socioeconômico do país. Quem nos traz detalhes deste assunto é o secretário do Tribunal de Contas da União no Maranhão, Alexandre Walraven. Olá, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, é um prazer estar aqui. De onde surgiu a ideia desse trabalho, dessa estratégia nacional? Essa iniciativa dessa estratégia nacional surgiu no Mato Grosso do Sul. A rede de controle de lá, sobre a inspiração do Tribunal de Contas da União, experimentou essa estratégia lá no Mato Grosso, com os órgãos federais, estaduais e municipais de todos os poderes. Foi uma estratégia exitosa, trouxe muitas vitórias e aperfeiçoamento no diagnóstico das fragilidades a atos de corrupção. O que é essa estratégia na prática? É importante a gente contextualizar. As redes de controle surgiram no Brasil em 2009, a rede de controle do Maranhão também. Elas existem em todo o Brasil. Aqui no Maranhão é composta por 28 órgãos de fiscalização e controle. Sim. Então ela atua desde lá com muitas vitórias e o Brasil e a estratégia vitoriosa do Mato Grosso do Sul nos levou a ter a ideia de aplicar essa estratégia em todo o Brasil. É isso que a rede de controle daqui está fazendo. Qual o objetivo? É traçar um diagnóstico. Isso é muito importante frisar, Alciane. É um diagnóstico, não é apontamento de quem é corrupto, quem está se corrompendo, quem não está. Pelo contrário, é uma consultoria gratuita que a rede de controle oferta aos órgãos federais, estaduais e municipais dos estados, em cada esfera, Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, com a finalidade de se prevenir contra a corrupção, detectar quais os riscos e fragilidades aqueles órgãos têm para enfrentar eventuais tentativas de atos corruptivos em seus organismos. Quais órgãos, por exemplo, da rede local podem participar e qual o papel de cada um nesse processo? Qualquer dos órgãos da rede de controle pode participar. No momento atual estão participando o Ministério Público do Maranhão, o TCU, a Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a Controladoria Geral do município de São Luís. Esperamos que em breve a CGU também adira à sistemática. De quem é a responsabilidade de desenvolver esse projeto, por exemplo, aqui no Maranhão? O senhor mencionou que a rede de controle é formada por 28 órgãos, né? Quem é que vai desenvolver o projeto na prática? Quem vai avaliar esse diagnóstico que pretende ser realizado? São esses órgãos juntos, citados há Sim. pouco, que juntos vão
implementar a estratégia, convidar os órgãos federais, estaduais e municipais a participar. É um convite, ninguém está obrigado. Agora, sempre lembramos que as informações que vão ser solicitadas aos órgãos são informações públicas, que em tese já deveriam estar nos portais da transparência, ou seja, não tem nada sigiloso, não existe aquela questão de detectar quem é corrupto. É um diagnóstico que vai possibilitar que os órgãos melhorem suas defesas contra a corrupção. Todos os órgãos, seja na esfera federal, municipal, estadual, devem ser avaliados? Sim, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, se encarregou de convidar os órgãos federais. Nós já expedimos ofício a todos estão respondendo, que bom, parabéns a todos os gestores federais aqui do Maranhão. A Secretaria de Transparência e Controle está cuidando da parte do Estado. O Tribunal de Contas do Maranhão está cuidando dos municípios, também já está bem adiantado, todos estão respondendo. A nossa expectativa é que todos atendam o nosso convite, porque são ferramentas de melhoria que os gestores vão ter. Eles irão ao encontro do anseio da sociedade, que é maior transparência, menos risco de sofrer agressões da corrupção. Quanto maior a transparência, menor o risco de corrupção? Sim, porque a transparência viabiliza o controle social, o controle que aquele cidadão faz no dia a dia, lá no seu município, aqui na capital. Sem transparência, não existe o controle social, nem existe a possibilidade da gente aferir contra aquele órgão está alinhado com as práticas de defesa contra a corrupção ou não está. A gente sempre diz, quem não tem o que esconder é transparente. Secretário, o senhor mencionou agora há pouco que os ofícios já estão sendo enviados aos órgãos. Essa estratégia, ela é dividida em fases? Primeiro começa com essa convocação? Como é que funciona isso? Sim, o primeiro momento agora, que é a avaliação das fragilidades, da suscetibilidade ao risco, às agressões da corrupção, está sendo feita agora com a coleta de dados cadastrais. Certo. Quem é o gestor, telefone, e-mail, quem é o contador, para que Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para podermos ter um contato mais efetivo no futuro. Sim. As bases de dados cadastrais estão desatualizadas, é uma excelente oportunidade para que os órgãos de controle também atualizem suas bases, se comuniquem com o seu público-alvo de uma maneira mais efetiva, direta e rápida. Após isso, nós vamos enviar os questionários de poder de compra e regulação. O que é isso? Queremos saber quanto cada órgão gastou em 2018 em cada rubrica contábil. Entendi. Nós vamos saber o que com isso? Qual o poder de influenciar o meio aquele órgão tem com aquele dinheiro que ele utiliza, os recursos orçamentários que ele utilizou em 2018. E regulação, poder de regulação. Aquele órgão tem poder de imprimir normas no mercado para que isso influencie a atuação do mercado, a atuação da sociedade. O órgão vai nos responder se ele tem código de ética, se ele não tem, se ele tem plano de integridade. São dados que vão viabilizar a análise de risco. Esse órgão está suscetível a agressões da corrupção ou está bem protegido? Sim. Se ele estiver bem protegido, excelente. Se ele não tiver, nós vamos no futuro, na próxima etapa, fornecer ferramentas para que ele se proteja mais. Ele adote um código de ética, um plano de integridade, um controle interno e outras medidas que vão viabilizar a maior proteção do órgão a eventuais tentativas de corrupção. Ou seja, não tem um caráter punitivo, é realmente uma questão de diagnóstico e orientação, uma espécie de consultoria, né? De forma nenhuma, como eu disse, uma consultoria gratuita. Qualquer empresa de consultoria ia cobrar milhões de reais para implementar um modelo desse. A rede de controle vai implementar de graça porque essa é a nossa função. Sim. A rede de controle como instituição sem personalidade jurídica, mas junção de órgãos de boa vontade, procura implementar maneiras de combater a corrupção de maneira efetiva e disseminar o controle social. E é isso que a gente vai fazer com essa estratégia. Existe um cronograma para o desenvolvimento dessas atividades, uma meta? Há um cronograma já pronto, esse cronograma já entrou em vigor, ele deve se delinear até novembro do ano que vem, Sim. quando nós queremos ter, cada município vai ter seu relatório. É bom entender a sistemática. Há um questionário de 49 perguntas, um questionário eletrônico, ele vai ser disponibilizado num site específico para cada órgão que participar da estratégia. Esse órgão vai ter acesso individual, ninguém vai poder acessar, a não ser aquele órgão. Entendi. Depois de respondido o questionário 49 perguntas, vai gerar um relatório de risco. E a cada nova medida que aquele órgão implementar, ele vai poder alimentar o relatório, isso vai ser validado e a nota dele, de proteção à corrupção, vai subir. Isso é muito bom, porque o gestor, a qualquer momento, se ele desejar, ele pode publicizar aquele relatório para a sociedade. A rede de controle tem investido também na realização de audiências no interior do estado, capacitando cada vez mais esse cidadão. Qual a importância desse processo que vem sendo desenvolvido com o público no interior do estado do Maranhão? Essa é uma das muitas vitórias que a rede de controle do Maranhão tem obtido ao longo dos anos. As audiências públicas de controle social e cidadania no interior, elas visam formar o auditor social. É o cidadão apto a fiscalizar o recurso público naquele local onde ele reside. Se ele reside no município, ele está vendo todo dia algum problema que pode estar acontecendo e pode ajudar ao gestor, prefeito,
vereador ou a nós do controle a melhor fiscalizar esses recursos públicos. Nós já temos mais de 6.000 auditores sociais formados aqui no Maranhão. É uma prática premiada pelo Inovare, na figura de um auditor que faz parte da nossa rede de controle. E esse ano ela está inscrita novamente no Inovare 2020. Na sua avaliação, o controle social é um fator-chave? Sim, é primordial. Os órgãos de controle, eles não têm capacidade, não têm quantidade de auditores suficiente de fiscais para fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Nós utilizamos hoje ferramentas de informática modernas, cruzamento de dados, que nos permite sermos muito mais produtivos e céleres. Mas se a gente tem o olho do cidadão, aquele que mora no município, vendo o que está acontecendo e denunciando... Sabendo analisar um portal da transparência, por exemplo, né? E principalmente se pronunciando contra aos entes máximos de fiscalização. Quem fiscaliza o município? A Câmara de Vereadores. Sim. Ela é encarregada de fazer a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Se o cidadão vê alguma coisa errada, ele pode chegar no seu vereador e dizer: vereador, tem alguma coisa errada, vamos verificar. Hoje nós temos a lei de acesso à informação. Qualquer cidadão pode pedir informações sobre atos administrativos do governo. Se o cidadão quer saber como está andando a licitação da construção de uma escola, ele pode pedir toda a documentação. E muitas vezes esse cidadão não sabe dessa informação. Não sabe dessa possibilidade. É uma lei, se o gestor não informar, ele pode ser punido. Então é um direito que a gente tem que exercer. E que tem que realmente informar essa população de que tem direito à informação, de que precisa ir atrás, né? Esse é um dos objetivos das nossas audiências no interior. A gente vai em cada município pregar essa oração contra a corrupção. Esse é o nosso desejo. Secretário do TCU no Maranhão, Alexandre Walraven, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. O prazer foi meu. Estou disposto a vir trazer esse convidado. Obrigada. O programa MPTV chegou ao final e você pode ficar à vontade para participar sugerindo temas para as nossas entrevistas. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 65 29. Fique ligado no MPTV, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.